Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula de biologia. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os hormônios vegetais e o reino Animalia. Nossa, quanta coisa! É isso mesmo, gente. Então, vamos lá. Agora sim. As habilidades, então, contempladas na aula de hoje reconhecer as principais características do desenvolvimento das angiospermas, identificar e caracterizar os padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento do grupo dos animais, reconhecer as características dos principais filos do reino animal e identificar características comuns dos animais vertebrados. Nossa! A aula hoje está que tá. E o nosso percurso da aula, como vai ser o nosso percurso, professora? O nosso percurso começa com a aula do CMSP, só lembrando, né, gente, que a aula do CMSP, ela é uma aula de revisão, tá? O assunto de hormônios vegetais a gente já tratou aqui na nossa aula, né, que é lá do material Aprender Sempre, tá bom? A gente já fez tudo direitinho aqui, né? A gente só está só fazendo uma revisão e um pouco mais de aprofundamento do tema, tá bom? E na segunda aula, então, a gente retoma aqui o nosso Aprender Sempre com o tema do reino animal, tá bom? Então, preparados aí? Vamos lá começar o nosso percurso da aula, tá legal? Deixa eu te compartilhar aqui, tem que tirar o compartilhamento. Aliás, tem que tirar o compartilhamento aqui. Agora ele atualizou, gente, tem que tomar assim, né? Tem que voltar para entender a atualização aqui do aplicativo. Então, eu vou compartilhar de novo, para ficar certinho aqui. Tem que fazer tudo certinho. Isso, agora esperar chegar aqui o material. Isso, agora vamos lá, gente. Hora de assistir o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui, minimizar um pouco o meu aqui, para ficar mais bonitinho. Isso, então vamos lá. Vamos. Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a biologia das plantas. Vamos continuar, na verdade, né, Giba, sobre a biologia das plantas. Só que a gente vai abordar um pouquinho sobre os hormônios vegetais. Então, olha só, para vocês que estão chegando, então, bem-vindos, alunos, alunas, pais, professores, responsáveis, né? Sejam bem-vindos aí à nossa aula, né? Então, tá aí para vocês aí o título da nossa aula, né? Hormônios vegetais, vamos falar um pouquinho mais das plantas. E, óbvio, como não pode faltar, o nosso moderador e companheiro Giba, né, Giba? Valeu, estudantes queridos! Mais uma aula da terceira série do ensino médio. Fique com a gente aí, que é interação total com vocês, hein? É isso aí, né? Interação total aí no chat, viu, gente? Olha, não esqueçam aí de enviar, né, as suas perguntas até mesmo, né, as suas respostas, as questões e tudo mais, que a gente vai estar lendo, principalmente o Giba aqui, ele vai estar lendo para vocês, ok? Então, vamos lá para os objetivos da nossa aula, né? Já vamos começar com tudo. Então, olha só, os objetivos aí da nossa aula. Então, identificar o que são os macro e micronutrientes, reconhecer a importância desses elementos para o crescimento dos vegetais. A gente também vai compreender aí o que são os hormônios vegetais e vamos ver aí as suas principais funções, tá? E aí, gente, olha só, como acompanhar, então, as nossas aulas, né? Essa partezinha mais burocrática, né, que a gente sempre fala. Então, primeira coisa, a identificação da aula com data e título, anotações no caderno, caso vocês tenham dúvidas também, anotem as suas dúvidas para vocês tirarem aí, solucionarem com os seus professores, que eles são super aptos para responder as suas questões. E também a resolução das atividades, é sempre importante para você conseguir, né, compreender o assunto, né, assimilar o assunto, e justamente também para você ver, né, se você tem aí alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro. É muito importante, né, resolver os exercícios. Exato, super importante. As atividades.
É isso aí, né? Então, olha só, o que será que a gente vai aprender hoje? Então, olha só, a gente vai ver a importância dos macro e micronutrientes, vamos ver aí um pouquinho dos hormônios vegetais e as funções de alguns desses hormônios, né? As plantas aí têm um monte de hormônios, mas a gente vai ver alguns apenas, tá? Não vamos ver todos, não, ok? Então, aí já para a gente começar aí com um pique total, então vamos pensar aí na seguinte situação. Então, a gente tem aí, olha, ao observar as plantas do jardim de sua casa, o José notou que algumas apresentavam folhas amareladas, o caule aí estava pouco desenvolvido, as plantinhas não estavam muito bem, né? Não estavam muito bem. Então, por que será que as plantas estavam assim? Então, olha só, um minutinho a gente já volta. Bacana. Legal a interação com os estudantes, nossos professores aqui. Pro Devani falou, faltou sol, né? Uhum. Falta sol e nutriente, a professora Luísa aqui com a gente. Falta nutrientes, sol para fazer a fotossíntese, professor Elaine, né? Que, vamos ver aqui, o Adriano falando, falta nutrientes. Nutrientes também, levou muito sol ou muita água também. Uhum. Professor Maria aqui. Falta nutrientes. Deixa eu ver aqui, falta nutriente. A maioria está falando que é questão de nutrientes. Luz solar, ausência de nutrientes. Professor aqui. Aluna da tarde, terceiro A também. Falta nutrientes no solo, né, no caso. Uhum. Faltou nutrientes, falta de sol, faltou alimentos essenciais, ou água. Uhum. Professor aqui de pode ser muita água e falta de sol. A ausência de nutrientes. O professor Silvana já falou, ó, falta macro e micronutrientes para se desenvolverem. Ou falta de luz solar também, doenças, nutrientes. Nutrientes é o que está aqui. Mais bombando aí no chat, né? Então, é mais ou menos por aí mesmo, né? Então, lógico que você tem aí uma série de fatores, né, que podem ocasionar esse pouco desenvolvimento dessa planta, né? Pode ser a água, como muitos colocaram, pode ser a luz também, é um dos fatores, mas o que a gente vai abordar, né, hoje, que é o tema da nossa aula também, e também que pode ocasionar aí esse pouco desenvolvimento das plantas, é justamente o que também bombou aí no chat, que são os nutrientes, tanto os macro como os micronutrientes. Então, olha só, os macronutrientes, o que será que são, né? Então, tá aí para vocês, olha só, os macronutrientes, então, eles são elementos necessários em grandes quantidades. Macro, né, já tá, o próprio nome já diz, macro, grande, né? Então, são elementos que precisam aí estar em grandes quantidades. Geralmente, eles estão presentes na composição de algumas estruturas vegetais, fazem parte de moléculas, enzimas, então são aqueles nutrientes que são muito necessários para a planta, que precisam estar em grandes quantidades e que são extremamente necessários para a planta. Os micronutrientes, não é que eles não são, né, que são indispensáveis, eles são indispensáveis também, só que nesse caso, eles não precisam estar em grandes quantidades, eles podem estar em quantidades menores. Também fazem parte de moléculas, né, de enzimas que também são necessárias para a planta, né, e para as plantas. E aí vocês têm, né, exemplos tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes. Então, nos macro, né, você tem aí o nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, e nos micronutrientes você tem aí o cloro, o ferro, o zinco, que são aí super importantes para as plantas, né?
E aí, gente, olha só, né? Tanto os macro quanto os micronutrientes, então, são super necessários para as plantas, porque eles atuam aí no bom funcionamento fisiológico das plantas. Então, eles são importantes na síntese de algo que a gente também vai falar na nossa aula, dos hormônios vegetais. E aí, esses hormônios vegetais, então, são compostos orgânicos de ocorrência natural e que são sintetizados nos vegetais. Esses hormônios vegetais, né, muita gente pode falar assim, então é como os nossos hormônios, né, como os hormônios... De crescimento. Exato, os hormônios da saúde humana. É mais ou menos, né, mais ou menos por aí. Nos hormônios, né, que estão aí no nosso corpo, nos hormônios nos animais, geralmente esse hormônio ele é fabricado num lugar, só que ele age em outro lugar, numa célula-alvo. Só que nos hormônios vegetais não é bem assim que acontece, né? Então ele pode ser fabricado num lugar, pode agir nesse mesmo lugar, como ele pode agir também em outras partes da planta. Então, olha só, os hormônios vegetais, né, que a gente chama também de fito-hormônios, eles atuam em pequenas concentrações. E eles não têm, às vezes, uma função propriamente definida. Eles podem promover, eles podem inibir, eles podem modificar processos morfológicos e fisiológicos. Então, eu não tenho necessariamente um hormônio que promove ou um hormônio que inibe. Depende da situação. Às vezes ele pode promover, ou às vezes ele pode inibir. Esses hormônios, né, ou esses fito-hormônios, né, fito aí de vegetal, eles atuam através de sinais químicos, né? Então, eles são altamente específicos na célula. Então, eles desenvolvem sinais químicos que são super perceptíveis nas células vegetais. E como eu tinha falado anteriormente, né, que eles podem atuar no próprio local de síntese, ou seja, onde ele foi sintetizado, ele pode atuar aí, ou então ele pode percorrer outras partes do vegetal e atuar em outras partes do vegetal, em outras células-alvo, né? Então, né, super bacana. Então, você vê aí a relação, esses hormônios precisam, então, de macro e micronutrientes para que eles consigam, então, ser sintetizados e que a planta consiga ter o seu melhor funcionamento nas suas melhores condições, né? Tanto condição de água, luz e de nutrientes, né? Então, para a planta se desenvolver legal, para ela se desenvolver bem, precisa, então, ter os elementos essenciais, água, luz, macro, micronutrientes, para que ela consiga, então, ter o seu bom funcionamento, né, das suas células e para que elas consigam crescer e se desenvolver bem, né? Então, a questão da planta, né, professora? A questão lá tive uma folha meio amarelada, né? Tem a ver com isso também, né? Tem a ver com isso também, né? Muitas vezes aí a falta de água, a falta de luz ou a falta de algum nutriente. Por isso que é sempre importante, né? Muitas vezes você utiliza aí a terra adubada, né? A terra aí com sais minerais. Então isso é importante também para o bom funcionamento, né? Se você gosta de plantinhas... E tem uma plantinha, né? E a planta lá que fica sempre no solzinho, aí também coloca um pouquinho de água. Exato, então... Pra caber ali, para ela ir desenvolvendo. Exato, para ela se desenvolver. É isso aí, gente. Então, olha só, né? Como que esses hormônios vegetais, então, eles agem? Geralmente, os hormônios vegetais, eles atuam num alvo, né? Então, eles têm aí uma proteína receptora que está na membrana celular. Então, lá, né, vocês aí que já viram a respeito da membrana celular, então, lá na membrana celular eu tenho uma proteína receptora, que recebe, então, o sinal desse hormônio. Muitas vezes, né, esse hormônio, ele entra, então, ele vai para o interior dessa célula, então, esse receptor entra junto com esse hormônio, e aí você tem o que a gente chama de amplificação do sinal, ou mudança metabólica. É uma série de cascatas de eventos que acontecem dentro da célula. E nessa cascata de eventos, então, elas podem atuar na formação de vários mensageiros e tudo mais no interior da célula. Nessa cascata de evento, eles promovem, no final, o que a gente chama de efeito na atividade gênica. Então, aí pode acontecer a ativação de genes ou a inativação de genes. Nos hormônios vegetais, funciona mais ou menos desse jeito, né? Como que percorre, então, o hormônio para o interior da célula, né? Nos hormônios animais, aí depende da característica do hormônio, mas muitos também acontecem desse jeito, como nos hormônios vegetais, certo? E aí, gente, olha só, né? Já que a gente está entrando aí no assunto hormônios vegetais, será que vocês conhecem algum hormônio vegetal?
Então, olha só, para vocês aí, olha, quais são os hormônios vegetais que você conhece? Um minutinho para você colocar aí no chat, né, os hormônios vegetais, aí a gente já volta. Wrong and right, they tell it like it is, or at least they try. We're gonna fake it, we don't mind spending all this time wasting nickels and dimes. We celebrate it, never knowing where we're going. It's like a match, like a path, never knowing where we're going. Strike the match. Ó, legal a participação aqui dos nossos estudantes, né? O Bruno também comentou aqui essa questão, a Bruna, acidez no solo, né? Vai ser alumínio também, pode causar a questão daquele problema anterior. Hormônios, a gente está falando dos hormônios. No cerrado, as árvores são tortas devido ao excesso de alumínio. O Ângelo aqui falando também, o Ângelo. Acidez do solo, né, do cerrado. Aliás, no terceiro ano a gente vai falar um pouquinho depois, mais pra frente, né, a gente vai falar aí sobre os biomas, então vai estar ligado aí na questão do cerrado. Bacana. Aí o AIA, né, que é a auxinas, né, a Paulo aqui, a gibberelina e auxina, gibberelinas, que são aí ácido lacético, olha, citosinas também, gibberelinas, etileno, auxina aqui, tá ganhando, hein? Citosinas, gibberelinas, aí, etileno também, né? Tá falando aqui, aluna da P também, né? Citosina, etileno, gibberelina, auxina. Pessoal, que a auxina entre outros como acidez no solo, citosina, né? E mais comentado isso mesmo. A gibberelina, etileno, citosina e as auxinas, né? Esses são mesmo os hormônios, né, que a gente mais estuda, né, que a gente mais conhece. Então, o pessoal aí tá manjando mesmo a respeito dos hormônios, viu? Eles estão por dentro da nossa aula. Assunto aí. Exato. E é justamente isso, né? Então, vamos começar aí, né, com um dos hormônios que foi mais citado, né? Um dos hormônios que foi mais citado aí no nosso chat, que é a auxina. Então, a auxina, ela é sintetizada nas regiões apicais, então pode ser tanto na parte da raiz, como no caule, e participam aí dos processos de crescimento e diferenciação. A auxina, ela tem uma relação muito interessante com a luz, né? Então, ela é, como que a gente diz, fotossensível. Então, ela não é, assim, muito adepta à luz. Então, quando a luz incide, por exemplo, no caule, né? Então, isso está muito relacionado ao que a gente chama de fototropismo. Então, quando a luz incide no caule, a auxina, ela vai tentar o que a gente chama de fugir da luz. Então, ela vai para o lado que está mais escuro. Quando ela está no lado que está mais escuro, então ela começa a fazer a sua função, que é o crescimento e a diferenciação. E aí aquela parte então, que está mais escura começa a crescer. E aí o caule, então, começa a envergar e ir em direção à luz. Então, por isso que a gente fala, né, por exemplo, nos girassóis, né, a gente fala, olha, cresce em direção à luz. É justamente por causa aí da auxina, né? Então, a auxina, ela tem, é um hormônio, né, fotossensível que meio que foge aí da luz, e aí, então, ela começa a crescer, o caule começa a crescer na região, justamente onde está na parte sombreada, porque a auxina migrou para essa região. Exato, ela foge da luz, e aí ela vai para essa região onde está mais sombreada, e aí ela começa a atuar com o crescimento e a diferenciação das células, e aí então o caule começa a crescer nessa região. Como ele começa a crescer na região que está sombreada, o caule começa a envergar, e aí a gente diz que ele cresce em direção à luz, né? Então isso é, por exemplo, um dos mecanismos do fototropismo. Então eu ia perguntar agora para vocês, tem a ver com fototropismo, né? Exato, está super a ver aí do fototropismo, né? Então seria um
uma das situações, né, de fototropismo, né, com a raiz também, né, na raiz, por exemplo, ela também vai estar ali nas regiões mais apicais da raiz, e aí a raiz acaba ganhando em profundidade, porque começa a crescer naquela região, né, então a auxina é importante para isso, né, para os processos aí de crescimento e diferenciação. Um outro hormônio também que foi super citado é a citocinina. Citosina é outra coisa, né? Exato, citosina é outra coisa, hein, gente? Ó, citosina tá lá nas questões do DNA, né? É uma das bases lá do DNA. Nesse caso aí, a gente está falando das citocininas. As citocininas, elas atuam mais ou menos como as auxinas. Então, elas também, né, têm essa questão aí do crescimento do caule das raízes, também promovem a divisão celular, só que ela está mais aí associada ao que a gente chama de gemas laterais. Então, por exemplo, enquanto que a auxina, ela inibe a formação dos ramos laterais, né, e ela tá mais, ela atua mais na parte, por exemplo, em caso das raízes, naquele eixo principal da raiz, a citocinina, ela vai promover a formação dos ramos laterais e vai, no caso, inibir a formação, né, das raízes laterais. Então, aí você tem essa relação entre auxina e citocinina. Então, aí se você tem bastante auxina para a formação das raízes e pouca citocinina, você vai ter a formação das raízes e a inibição da formação das raízes laterais. Agora, se você tem bastante citocinina e uma redução na auxina, vai promover a formação dos ramos laterais e inibir a formação, né, dos ramos laterais ali na casa dos caules, né? Então, você tem um balanço entre auxina e citocinina, tá? Legal. E aí, exato. E aí, uma outra coisa aí, ó, Giba, parece com seu nome, hein? É, giberelinas. Exato. Legal, né? Exato. Aí era... Se o nome do cachorro veio, giberelina. É legal o nome do cachorro chamado giberelina? Eu acho que ia acabar sendo um trava-línguas aí. Ia ser mesmo. Mas aí, no caso das giberelinas, né, ela está bem relacionada aí com a parte de germinação, frutificação, florescimento, hiperalongamento do caule. Então, por exemplo, na época, por exemplo, dos frutos, né, quando vai acontecer a época dos frutos, então, você tem a atuação da giberelina. Então, na época reprodutiva, você tem a atuação bastante aí da giberelina, né, para germinação e frutificação. Exato. Então, você tem aí, né, dependendo da época, você tem mais ou menos de um determinado hormônio. Né? Então, na época reprodutiva, você vai ter bastante aí giberelina para esse processo de germinação e frutificação. Florescimento, né? Então, a formação das flores. Aí vem a época de colheita, de acordo com a época do jogo, que o hormônio está mais ali. Exato. Mais intenso. Exato, que ele está no ápice, né, da sua formação e da sua síntese e liberação. Legal. Né, bacana, né? E aí um outro hormônio, né, que também foi bastante citado aí no nosso chat, né, o etileno. Aí o etileno, né, enquanto um frutifica, o outro amadurece. E aí o etileno está aí no amadurecimento dos frutos. Na época do outono, né, que as folhas caem, então você tem bastante etileno aí atuando, né, na senescência das folhas, das flores. Então você está tendo a queda das folhas e das flores, justamente porque você está tendo o encerramento de um ciclo, que aí na primavera vai se iniciar novamente, né? Aí você já vai ter menos etileno e vai iniciar a parte de florescimento, de floração. Aí cai as folhas antigas. Exato, e nascem as folhas e flores novas. Exato, no novo ciclo. Então aí, né? Então, tanto a senescência, ou seja, o envelhecimento das folhas e flores, e a abscisão, ou seja, a queda, né, das folhas e dos frutos. Então, esse hormônio é super importante, né? Então, se você quer aí um amadurecimento dos frutos, para ter, que nem você estava mesmo falando, essa questão do ciclo, né, do ciclo reprodutivo, esse hormônio é super importante para que isso aconteça. E um outro hormônio também super importante, que eu acho que pouca gente falou, não sei se falou no chat, mas foi aí o ácido abscísico. Né? Esse hormônio também é importante, justamente aí para o fechamento dos estômatos. Estômatos é aquela estrutura vegetal, né,
que você pode ter ali nessa estrutura vegetal a fotossíntese, você pode também aí ter nessa estrutura vegetal dos estômatos, a transpiração. Então, ele auxilia para reduzir a perda de água, né? Se se a planta está, por exemplo, num ambiente que tem pouca água, você tem o fechamento dos estômatos para diminuir, então, a perda de água. E aí, o ácido abscísico, ele auxilia justamente nisso, né? Então, imagina uma planta, por exemplo, que precisa economizar água, mas que está, assim, sob um sol, um calor. A respiração está gigantesca. Exato, e aí ele começa a super transpirar, o ácido abscísico, então, atua no fechamento e a planta controla essa questão hídrica. E também... A Proelane falou ácido... o ácido abscísico. Aí, ó, perfeito. Aí o pessoal... O Edivaldo também comentou sobre esse ácido, a professora Márcia também. Aí, ó, bacana. Então, o pessoal tá lembrando do ácido. Nossos estudantes aí, muito bacana. Ah, muito legal. Então, aí uma outra coisa que o ácido abscísico faz também, né, o que ele auxilia na síntese de proteínas de reserva das sementes. Então, lembra que a gente estudou nas aulas passadas as sementes, né, que as sementes, então, tinha aquela reserva, né, nutricional, e aí o ácido abscísico também faz isso. E na dormência das sementes, então, se o ambiente não está propício para que ela germine, ela fica um período que a gente chama aí de dormência, ela fica quietinha nesse período até esperar que o ambiente esteja em condições ideais para que ela, então, possa germinar. Então, aí a gente fez um apanhado geral, né, dos principais hormônios vegetais, não falamos, obviamente, de todos, né, mas a gente falou de alguns hormônios vegetais e da importância desses hormônios vegetais para as plantas, certo, pessoal? E os nossos estudantes, a professora Érica aí, vamos, nossos estudantes. Opa, gente. A Érica aí, chamando vocês, hein? É isso aí, o que mais aí encontramos no nosso chat, Giba? Vamos ver aqui, então, deixa eu estar elogiando aqui, uma top aqui, com a José San Martins, tá elogiando essas aulas aí, tá achando ótimo essa aula, muito bacana, o conteúdo. Aqui está falando da questão dos ácidos, o problema é citonizene, a questão da citocinina, né, que você comentou, né, que é diferente da citocinese, exato, é isso aí, gente. Aqui. Então, o pessoal tá bem por dentro aí da nossa aula, né? Sim. Ah, que bom. Então, olha só. Vamos aqui, botando aqui, a Tere Show. Botânica tem aí a sua beleza também, né? Eu gosto das plantas. Exato. Então, olha só, gente, infelizmente a nossa aula já está chegando ao fim. Então, bom, então eu estou interrompendo aqui, né? Como vocês já sabem, ela vai colocar agora, né, o QR Code, tá? Para avaliar a aula dela, né? Foi bem legal essa aula, falou sobre hormônios vegetais, e, na verdade, foi uma repescagem, né? Se vocês estão com dúvida, a gente tem material de hormônio, pode pegar aqui com representante de classe, que eles têm aí todo o nosso link de hormônio vegetal, e a gente tem até mais um pouquinho do que ela falou, tá bom? E aí, vamos para o nosso material aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês pular, porque agora a gente tem aqui como fazer isso, né, diretamente no Google Doc, tá? Então, é isso que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou conseguindo fazer já. Já estou entrando lá. Bom, deixa eu só passar para vocês aqui, né? Aqui, gente, é o seguinte, aqui é a parte que... deixa eu maximizar aqui. Agora tá certo. Deixa eu aumentar aqui a minha também um pouquinho, né? Então, olha só, aqui a gente tem, né, a parte do material, tá? Depois deixo para vocês, a habilidade, né, e todo o material que ela falou, tá? Então, se você não teve tempo de copiar tudo, né, mas se interessou pelo material, tá querendo fazer aí uma anotação no seu caderno, então, tudo que ela falou tá aqui, tá bom? E aí a gente começa a nossa aula, né, com o material Aprender Sempre, né? Lembrando que a gente está na aula 1, mas é da sequência de atividades 2, tá, gente? Então, atenção aí para vocês localizarem na apostila Aprender Sempre, tá bom? Então, é aula 1 da sequência de atividades 2, tá legal? Que a gente vai falar sobre o desenvolvimento do reino animal. Que legal, né, gente?
Antes disso, né, o material do Aprender Sempre, ele faz uma retomada dessas questões aqui da classificação biológica. A gente também já viu aqui, né, como acontece a classificação biológica. Então, a gente começa pelo reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente tem uma aula também falando sobre isso, já gravadinha lá. Se você tem uma dúvida em relação a isso aqui, gente, é tranquilo, pode pegar lá e assistir de novo, tá? Isso aqui é uma classificação, né? A gente depois também vimos a parte lá dos domínios, tá? Então, é sempre bom dar uma revisada, né? Mas a classificação acontece assim. E aí, professora, dá um exemplo pra gente, né? A gente quer um exemplo. Então, vamos lá, o cachorrinho, todo mundo gosta de animal, né? Então, vamos pegar aqui dos cachorrinhos, tá? Então, o cachorro doméstico, né? Ele pertence ao reino Animalia, ele é do filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe Mamália, ordem Carnívora, família Canídea, gênero Canis, espécie Canis familiares. Olha como o bichinho tem classificação biológica. Eu tenho que decorar tudo isso, professora. Gente, não, tá? Cai aquela parte nas provas que a gente comentou, né? Geralmente, pode ser, sem fácil vai mudar. Mas até agora, ninguém perguntou, nenhuma prova do Enem, para você fazer a classificação biológica do canis familiares, tá bom? Pode ser, sim, que venha falando sobre como se faz a classificação, quais são aquelas regras, né? Quais são os critérios aqui, reino, filo, subfilo, classe, ordem. Pode ser que apareça isso, mas não é comum, tá, gente? Aliás, é bem comum esse tipo de questão. Mas, ultimamente, tudo tem mudado, então é sempre bom rever essa aula, né, e também rever a aula lá que a gente tem gravadinho, direitinho, bonitinho, para que vocês tenham conteúdo para estudar para o Enem, né? Para quem vai fazer o Enem aí, bom? Bom, e aí, gente, né? A gente volta a falar um pouco do reino animal, tá? O reino animal, ele compreende uma grande diversidade de indivíduos, apesar de não ser a maior quantidade de vida na Terra, tá? A maior quantidade de vida na Terra são os procariontes, né? São o domínio o domínio procário, o domínio, então, nós temos o eubactéria, o arqueobactéria e o domínio eucária, tá? O domínio que mais tem indivíduos atualmente na Terra é o domínio eubactéria, ou seja, são as bactérias, são o número de indivíduos que existem na Terra. As bactérias ganham os animais, ó, muito, 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 tá? Esses seres vivos, né, os animais, compreendem uma grande diversidade, ainda que não maior em número, tá bom? A influência dos fatores naturais, como mudanças climáticas, contribuem muito para a extinção de muitas espécies. É interessante a gente lembrar que, na evolução, os seres vivos precisam se adaptar ao meio ambiente, tá bom? Então, se muda o meio ambiente, os seres vivos precisam se adaptar a essa nova condição. E, às vezes, nem sempre dá tempo para o ser vivo conseguir adaptar àquela mudança, né? Principalmente quando é o homem que causa, porque o homem acelera tudo o acontecimento. E aí aquela espécie ela não consegue se adaptar e que acontece com o coitadinho do bichinho, ele acaba entrando em extinção, tá? Então, o ser humano, ele como espécie, né, ele vai influenciar na sobrevivência de outras espécies, tá bom? E é claro que as características dos vegetais, é muito importante você entender como funciona, né, os vegetais, quais são as principais características dos animais, aliás, dos vegetais também, agora falando dos animais, né, que para você conseguir barrar, né, ou pelo menos diminuir essa extinção que acontece pela ação do homem. Precisa conhecer como funcionam os animais, a sua fisiologia, né, a sua anatomia, para poder agir em torno disso. E é isso que faz a zoologia, tá, gente? A zoologia faz essa questão aí de estudar os animais e promover o seu desenvolvimento e a sua conservação também, tá bom? Então, a gente vem aqui, né, para as principais características do reino animal. Então, diferente das plantas, a maioria dos animais se locomovem. A maioria, sempre na biologia das suas exceções, né,
mas os animais precisam se locomover para conseguir nutrientes, porque os animais não fazem fotossíntese, tá bom? E eles possuem um sistema complexo, alguns animais possuem sistema nervoso central complexo, são mais simples, a gente vai ver pelo ponto de vista do grau de evolução, né, da simplicidade até a maior complexidade, tá bom? E existe sempre uma busca e localização por alimento. Então, a maioria dos animais, eles disputam território para sobrevivência, disputam parceiros, isso faz parte do comportamento dos animais. Também é muito importante estudar, entender esse comportamento, e é já uma área mais da ecologia, né? E, ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolveram adaptações para a sobrevivência nos diferentes ambientes, né? Lembrando que os animais se adaptam ao ambiente, não o ambiente aos animais, como a espécie humana, às vezes, quer adaptar o ambiente à sua própria vontade, não é? A biologia fala que é o contrário, tá legal? Então, o reino animal são organismos pluricelulares. O que é pluricelular? Aquele que tem várias, né, células, mais de uma célula, tá bom? Eles são organismos eucariontes, ou seja, tem na sua célula aquela membrana nuclear, a carioteca, né, que vai delimitar aí um núcleo onde vai ficar guardado o seu material genético, tá bom? Eles são seres heterotróficos, ou seja, não fazem fotossíntese, precisam obter seu alimento, né, de alguma forma, tá bom? Tem adaptações, os animais eles desenvolveram adaptações para conseguir sobreviver nos diferentes hábitats que eles vão ser encontrados, né? E a maioria dos animais, eles possuem tubo digestório, órgãos sensoriais, sistema nervoso, tudo isso para auxiliar esses seres a sobreviver nos diferentes biomas, né, e ecossistemas que a Terra apresenta, tá bom? Então, nós temos aqui a subdivisão do reino animal, tá? Então, o reino animal, ele é subdividido em filos, né? Então, temos o filo, aqui a gente está colocando do mais simples para o mais evoluído, tá? Do ponto de vista de complexidade nas suas estruturas, tá, gente? Não é que são os mais adaptáveis, não. A adaptação não tem muito a ver com a questão aqui de ter mais complexidade. É só uma questão didática, de a gente conseguir entender conforme as estruturas vão surgindo ao longo do processo evolutivo, tá? Então, você tem os políferos, né? Os políferos são as esponjas do mar, os selenterados, que são os corais, os plateumintos, que são vermes de verme achatado, planárias, quistossomos, né? Muitos são parasitas, que atacam, inclusive, o homem também. Os nematomintos, que são os nematóides também, no mesmo caso. Alguns atacam animais, outros atacam também o homem. Tem nematóides também que atacam a planta, então a planta também fica doente, né, gente? Os alelídeos, aqui um exemplar clássico, a minhoca. Os moluscos, que é o polvo, os artrópodes, que são em número imenso de animais, imenso de espécies, aranha, camarão, mosca, né, os insetos também, importante aí no estudo para prevenir, combater doenças como a dengue, né? Os equinodermos, ou equinodematas, que é a estrela do mar, e, finalmente, os cordados, que é onde nós estamos classificados, o nosso filo é filo cordata, tá? Nós somos cordados. Muito bem. E aí, a gente tem o primeiro filo aqui, né, que é os políferos, tá? Os políferos, eles são as esponjas, né? São animais aquáticos com uma organização corporal simples. Como eu falei para vocês, a gente já falou da simplicidade para a complexidade, tá? Então, esses animais, eles não apresentam nenhum tipo de órgão, eles não têm nenhum tipo de tecido. A principal característica desses animais é ter pequenos poros, né, por onde você consegue, então, os nutrientes e a função daquele ser, ele consegue fazer, porque ele não tem órgão funcionando, não tem um sistema digestório, respiratório, então vai passando, né, de célula para célula, tá? Esses animais, a maioria vive no mar, existem alguns que não são de mar, mas a maioria são todos de mares, né?
e eles produzem uma substância tóxica para se defender dos predadores, tá? Essa substância, inclusive, ela é utilizada também pelo homem, né, como tratamento de doença, como anti-inflamatórios e antitumorais. Olha, bem legal que as esponjas do mar, elas conseguem fornecer vários tipos de produtos, né, que são usados na medicina e muitos estão em pesquisa até hoje. Mas, infelizmente, com a ação do homem, né, no ambiente aquático, muitos desses animais estão ameaçados de extinção e sequer foram pesquisados. Então, algo muito triste para a gente poder avaliar, né? E aí, o outro filo, o filo Quinidária, né, que são animais representados pelos corais, caravelas, né, caravelas são perigosos, e as anêmonas do mar, tá? A maioria também de vida marinha, tem espécies que vivem fixas, mas a maioria vive livremente, né? E essas espécies são conhecidas por ter uma célula chamada de quimidoblasto, que possui, que libera uma substância que pode até matar. Pode até matar, gente. Existem caravelas do mar que têm essas células que possuem substância tão potente, né, que ela pode matar o homem. Existem, assim, existe uma caravela portuguesa que apareceu já no litoral aqui de São Paulo, mas ainda bem que não causou mal a ninguém, né? Mas existem alguns animais que são perigosos. Na Austrália, por exemplo, tem muito dessas alga-viva, né, dessas caravelas, e lá, sim, lá tem uma, por exemplo, que ela fica muito ativa à noite, e as pessoas, quando entram na beirada das praias, a pessoa está muito atenta, porque ela tem uma substância tóxica potente, já tem muitos casos lá de morte por causa desse ataque, né? Porque esse ser vivo, quando você chega perto, ele joga essas células urtigantes e acaba te contaminando, né? Te acaba te atacando, e se você não tiver tempo de chegar uma unidade de médica rápida, muito rápida, a pessoa pode, infelizmente, vir a óbito. São bem perigosos para quem frequenta essas praias aí, né? Cuidado! Porque esses animais são bem perigosos, as águas-vivas são bem perigosas, tá, gente? Tem algumas também que se associam, né, com algas e acabam ajudando aí a conseguir alimentação. Tem muito animal agora, gente, que descobriu a fotossíntese. E aí estão se associando a serem fotossintetizantes para poder pegar lá o produto que eles fabricam, tá? E aí a gente tem aqui a importância biológica descrita para vocês, tá legal? Bom, aí a gente vai para os plateumintos, que são conhecidos como vermes de corpo achatado, né? Algumas espécies são de vida livre, como a planária, mas algumas são parasitas, né? Inclusive do próprio homem. Exemplo aí, a esquistossomose e a tênia, tá? Aqui o exemplo da tênia, que ela pode parasitar intestinos de mamífero, inclusive do homem, né? E crescer até um tamanho muito considerável, né? E causar aí problemas, tá? Mas a planária, que já em contrapartida, ela é de vida livre, tá bom? Claro que existe todo o tratamento, todo o trabalho, né, para você poder identificar isso aqui, e existe sim tratamento, tá bom? A questão aqui desse animal é interessante porque ele tem uma estrutura, né, chamada de diploglote, e é ali que ele vai se reproduzir. Porque geralmente esse animal vive sozinho, né? Ele é solitário, então ele tem uma capacidade de se reproduzir com aquele plolote ali, que a gente deve abordar isso um pouquinho mais à frente, só para chamar a atenção aqui dessa estrutura, tá bom? Não vamos encher muito conteúdo aqui, senão o pessoal vai ter um surto, tá bom? É só para deixar claro que a gente vai falar dessa estrutura plolote, com certeza, aí nas aulas posteriores, né? E aí a gente colocou aqui algo interessante para a gente poder ler, né? Que é a questão da esquistossomose, tá? A gente está falando tanto de vacina, né? Vacina. Existem pesquisas para vacinas além do Covid, porque o homem, ele é acarretado com muitas doenças, né? E temos aqui uma vacina para a esquistossomose, que está na primeira fase, ainda em pesquisa lá de células, né? Para eumintos, tá? Para poder inibir
essa infestação de eumintos, a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, considerada pela Organização Mundial de Saúde como negligenciada. E acredita-se que ela atinja 200 milhões de pessoas no mundo, entre elas 2,5 milhões no Brasil. E ela é principalmente transmitida pela água doce parada, que tem a presença dos caramujos infectados, tá bom? Então, a esquistossomose tem uma relação muito grande com a presença dos caramujos, que a gente sempre, às vezes, né, não liga muito, mas esses caramujos acabam transmitindo, né, o parasita que é o esquistossoma mansoni, né? E aí a pessoa acaba infectada. Então, existe uma vacina que está sendo desenvolvida para essa parasitose, tá? Está em pesquisa ainda, né? É só para chamar a atenção de vocês aqui que não é só a vacina do Covid que se pesquisa, mas sim outras vacinas também são importantes, tá bom? Então, vamos aí aderindo à a vacina é a nossa salvação para quase todas as doenças, né? Inclusive, tem alguns cânceres que, inclusive, são causados por vírus, né, gente? Então, a vacina também ajuda. Tem câncer que é causado por vírus, tá? E aí, a gente também tem aí apoio da vacina, tá bom? E vem os nematóides são os vermes cilíndricos, né? E esses também podem causar problemas no homem, pode também causar problema nas plantas, tá bom? Existem muitas plantas que são suscetíveis a nematóides, é um problemaço na agricultura, e o pessoal coloca planta para poder, assim, tem uma planta que ela é suscetível, né? E aí a pessoa coloca uma planta próxima que bem que espanta, né? Vamos chamar assim, os nematóides, tá? Então, eles são organismos que vivem tanto em água doce como água salgada, terra úmida, e, infelizmente, no corpo da gente também, né? São representados pelas famosas lombrigas, né? E as filárias. As filárias são vermes que vão atrapalhar todo o sistema circulatório, cria aquelas pernas inchadíssimas, né? Que a gente vê muito em países em desenvolvimento, tá? É uma situação bem complicada, porque atrapalha a circulação toda a pessoa, deixa o membro deformado. Existem tratamentos, é claro, para isso, né? Ainda bem. E a gente sempre procura, né, manter aí o cuidado com a higiene, o cuidado com a contaminação, para não haver nenhum problema, tá? Mas os nematóides são um problema para a agricultura, é um problema para a pecuária, a agricultura é plantação, né, gente? Pecuária é criação de animais para a nossa alimentação também, e também na saúde do homem, tá? E aí, continuando aqui, a gente tem os moluscos, que são animais de corpo mole, né? Representado aqui pelo polvo, né? Que são lulas também, lesmas, né? Caramujos, tá? Ele não tem, ele tem um corpo mole e ele tem uma concha calcária que ela é rígida, tá? Eles são encontrados vivendo em diversos ambientes, pode ser água doce, água salgada, e até a terra firme, tá? E a gente tem aí importantes animais como os polvos. Os polvos são considerados um grupo de animais, né, que tem uma percepção muito interessante, eles conseguem mudar sua cor, eles conseguem se camuflar muito bem no ambiente, e eles têm uma capacidade muito grande como eles conseguem se camuflar, ele consegue se esconder de predadores, né, e também conseguir a sua presa. É bem interessante porque eles mudam de cores, né, e até agora a ciência ainda não consegue explicar muito bem como é que ele consegue fazer isso tão rápido, né? Então, é bastante interessante esse filo molusca, tá bom? E os anelídeos, eles são representados pelas minhocas, né? E como o nome já diz, anelídeo, é que eles são formados por anéis, tá? Eles são formados por anéis. Então, esses animais têm aí as minhocas, como representante muito importante para a agricultura, né? Ela ajuda na decomposição da matéria orgânica, tá? E a gente pode também chamar a atenção aqui, além das minhocas, né? Para os poliquetas. Os poliquetas também são vermes cilíndricos, são anelídeos também, e eles são marcadores de poluição, tá? Então, assim, quando você quer pesquisar se o oceano está bem, se o oceano não está poluído, você vai procurar os poliquetas.
Então, os poliquetas são... A presença dos poliquetas, né, depende da espécie de poliqueta, você tem aí um grau de como está aquele oceano, tá? Se aqueles animais estão conseguindo sobreviver ali, é porque não existe tanta poluição. Ou se o contrário, né? É porque aí existe muita poluição e precisa ser, então, controlada, né? Investigada, denunciada, porque já sabem que precisa, tá? E outra interessante também desse grupo, né, é que ele tem um corpo todo coberto por cerdazinhas, tá? Todo por cerdas, que as poliquetas, tá bom, gente? É bem interessante quando você estuda essas espécies de poliquetas. É difícil de saber quem é um, quem é outro, mas eles são muito importantes. E o Brasil, sim, tem estudos de poliquetas que são investigados lá na UFRJ. Tem um grupo que trabalha só com poliquetas. Eles vão até lá no sul, né? Até lá no Polo Sul, para investigar esses animais, né? Trazem para o Rio de Janeiro, onde eles fazem aí a seleção, a classificação, e assim eles conseguem estudar como está o ambiente marinho, né, nessa região, tanto do Pacífico, como na região aqui do Atlântico. Eles vão lá para o Polo Sul, em 2 pontos, para poder pesquisar isso. É um trabalho bem interessante de biologia marinha, né, para quem interessa pela biologia marinha, e também tem uma relação com a zoologia. E os artrópodes, gente, os artrópodes são um filo super importante, cheio de espécies, né? Talvez seja o filo aí dos animais também, né, com o maior número de espécies dos artrópodes. Eles são altamente adaptados, porque eles têm o exoesqueleto formado de uma substância super rígida, que é a quitina, né? E eles estão encontrados em todos os ambientes, são altamente adaptados. A gente deve ter falado já para vocês aí também, né, dos insetos, os mosquitos, né, também transmitem aí, são os vetores, transmitem aí dengue, chikungunya, as arboviroses, que a gente chama, né? Arboviroses são vírus transmitidos justamente por artrópode, tá? E então, esses animais são muito importantes, tanto para estudar e controlar essas doenças, né, também. E também a gente tem outros, né, questões de evolução. Eles são animais que surgiram na Terra há muito tempo, já viviam quando os dinossauros estavam aqui, 300 milhões de anos, ou até mais, né, dependendo aqui da espécie que está falando, né? E a grande questão aqui é que ele tem um exoesqueleto, né, de quitina, uma das espécies, é claro, não são todas, né? Mas a maioria tem esse exoesqueleto e essas patas articuladas, tá bom? Então, para o animal crescer, quando ele tem esse exoesqueleto, né? A borboleta não tem exoesqueleto, professora, tá? Estou falando aqui dos exoesqueletos, né, gente? Ele precisa trocar. Então, ele sai ele troca aquele exoesqueleto e muda o outro, tá? Essas mudas chamadas de ectísis. É importante a gente entender aí no filo dos artrópodes, tá bom? E aí, professora, o filo dos artrópodes, ele é separado, são tantas espécies que é separado em subfilos, tá? Que são os crustáceos, os camarões, né? São os quelicerados, que são as aranhas, ácaro, carrapato, escorpiões, aranha do mar, né? Os escorpiões, ultimamente, têm tido muito ataque, né, no sul do Brasil, né? Quanto mais o homem avança em regiões que não eram habitadas, mais esses animais acabam entrando dentro de casa. Eles são perigosos, tá, gente? Tem alguns escorpiões que eles são altamente venenosos, né? Então, se deixar lá na sua casa, coisa no cantinho que você quase não vai mexer, quase não vai limpar, cuidado, principalmente quando você vai colocar uns sapatos que muito tempo você não usa, dá uma olhadinha antes, porque às vezes tem incidente com isso. Não é comum ter escorpiões aqui na região do Guarujá, e mais na região mais ao norte, né, e mais a parte mais a oeste também, ao norte, mais a oeste, sentido do Paraná e sentido de Mato Grosso, né, onde você encontra mais escorpiões, mas sempre tem suas exceções, tá? Então, é sempre lembrar que é importante a gente tomar cuidado com isso, né? Em relação aqui também aos crustáceos, né? Tem alguns camarões, algumas lagostas que estão
ameaçadas de extinção, de tanto que o homem faz a predação, de tanto que o homem retira do mar esses animais de forma indiscriminada, tá? Então, é um perigo muito grande, porque a gente sabe que a subsistência das pessoas, precisam sobreviver, precisam comer, né? Mas tem que arrumar uma forma de um desenvolvimento sustentável, né, gente? Porque tem muitos desses animais que estão aí realmente com problemas para sobreviver, tá bom? E a unirâmia, que é a parte da lacraia, né? Aqueles bichinhos que tem um monte de perninho, que dá até nervoso de ver. E os insetos, tá? Moscas, abelhas, baratas. Ui, que horror! Eu não estou muito fã desses artrópodes aqui, não, viu, gente? Mas, as abelhas, elas são importantíssimas para o nosso desenvolvimento, né? É claro que a gente tem no Brasil as abelhas nativas. As abelhas nativas, gente, elas não causam mal a ninguém, não mordem ninguém, né? Não pica ninguém. Elas são bem pequenininhas, elas são pretinhas, bem pequenininhas, não tem ferrão, tá? A abelha nativa brasileira, ela não tem ferrão. Essas que têm ferrão, elas são abelhas que foram importadas, entre aspas, né? Que vieram para cá por acidente e se espalharem, infelizmente, estão ameaçando as abelhas nativas de sobrevivência, tá? Então, a gente tem muitas espécies de planta que estão ameaçadas de extinção porque os seus polinizadores, que são as abelhas nativas, estão ameaçadas. Olha que confusão, né, gente? A abelha está ameaçada, tadinha. Elas são bem pequenininhas e essas abelhas que vieram para cá, né, que foram, entre aspas, um acidente, elas acabam com tudo. A abelha africana, aquela abelha maiorzinha, né, ela é muito perigosa, viu, gente? Existe até casos de ataque de abelha que até levaram pessoas à morte. Dependendo do número de abelha, a pessoa pode morrer. Na verdade, até uma abelha, né? Se a pessoa tiver alergia, por exemplo, a picada de inseto, ela pode ter um choque anafilático e vir a óbito, tá? Então, é muito importante, se você vê muita abelha assim circulando, não fica perto, não. Porque a abelha, apesar de pequenininha, ela é bem perigosa, tá? Cuidado também nesse sentido. Bom, gente? E a gente tem os equinodermata, né? Os equinodérmicos, que são animais caracterizados pelo espinho presente à superfície da pele. E aí a gente tem os mais conhecidos, a estrela do mar, né? Que são esses aqui, são animais bem bonitos, né? São animais que têm uma aparência muito boa, também estão muito ameaçados, porque toda essa área costeira, né, dos oceanos tem sofrido um grande ataque, falo de ataque mesmo, né, pela atividade do homem, que tem sido muito intensa, tá? Então, não está nada legal a ação do homem no mar, e a gente tem que lembrar que o oceano é a base da vida, né? Porque a maioria do nosso oxigênio vem do oceano, então o homem tem que tomar cuidado com a sua própria sobrevivência, tá bom? E, finalmente, a gente chega aqui no filo cordata, ou, né, os cordados, que é o nosso grande filo, tá? Tem uma quantidade imensa de animais. O filo cordata, ele é característico pela presença de notocorda, que é uma estrutura que está presente em todos os animais desse filo, né? Em algum momento da sua vida, tá bom? Eles são muito variados, eles são adaptados a diversos ambientes, tá bom? E aí estamos nós aqui, os mamíferos, né? Incluídos nesse grande filo cordata, tá bom? Então, vamos ver aqui esse filo cordata. Então, os cordados, né? Ou filo cordado, ou filo cordata, né? Depende da tradução aí, está tudo certo essas palavras. Então, o filo cordata, ele é dividido também em subfilos, como é lá nos artrópodes, né, gente? O urocordado são animais sésseis, vivem fixo, tá? Arrochas, né? E eles vivem na água do mar, tá? Eles são encontrados em todos os ambientes marinhos, chamados de tunicatos. Eles são seres chamados de cordado porque apresentam a notocorda em algum tempo de sua vida, tá bom? Já o cefalocordado, eles são animais que apresentam o corpo bem achatadinho, né? E eles vivem enterrados na areia da praia, tá bom? Então, os animais aqui que são ambos de ambientes aquáticos, né? E, finalmente, os vertebrados, né? Que eu não preciso falar para vocês, que tem, que somos nós aqui, né, gente? É interessante a gente lembrar aqui que, né, é a partir dessa estrutura primitiva, que é a notocorda, que vai originar nossa coluna vertebral, e aí o nosso nome aqui,
vertebrados, né? E entre eles aqui nós temos os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que a gente tem mais conhecimento no nosso dia a dia, a gente convive com ele mais perto, né? Então, aqui a gente tem o primeiro, né, da lista aqui dos vertebrados, que são os peixes. Então, os peixes, eles são vertebrados aquáticos, de água doce ou marinho. Eles têm, às vezes, né, algum deles tem escamas, tá? Eles têm uma característica muito importante, né, que eles podem ser de esqueleto ósseo e esqueleto cartilaginoso, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o bacalhau, que a gente come lá no Natal, alguns, né, gente? Ele tem um esqueleto ósseo, tá? Já o temido tubarão, ele não tem osso, ele tem cartilagem, tá bom? Essa aqui é a grande característica dos peixes, tá bom? Um é ósseo e o outro é cartilaginoso, tá? Então, é importante também que os peixes são pecilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo dele não é constante, ela vai sempre variando de acordo com o ambiente, tá bom? Só lembrando aqui, né, gente? Os peixes ósseos são chamados de oteics e os peixes cartilaginosos são chamados de condrite, tá bom? Só para vocês terem aqui, está tudo escrito bonitinho, não tem problema, né? E os anfíbios são animais, né, de 4 patas, dotados de pele lisa, tá? Eles não têm escama, têm glândulas produtoras de veneno, então cuidado. Uma característica muito importante dos anfíbios é a seguinte: se você está num lugar, se você vê um anfíbio, olha a cor. Quanto mais colorido, mais perigo, tá? Então, cor é sinal de perigo. Se você vê um sapo, se você vê uma rã, então, se você viu lá, tem muita cor, dá no pé, porque aquele bicho é perigoso e ele libera uma quantidade enorme de veneno e você pode até morrer, tá bom? Mas é claro também que são animais que estão ameaçados, tem muitos sapos que já estão até na lista de extinção, muitos já desapareceram, principalmente pela ação do homem. A ação do homem, assim, todos os animais estão sendo, acabam estando em risco, tá? O homem não sabe ainda viver muito bem em equilíbrio com a natureza, né, gente? Tá? E aí, a gente tem também os répteis, né? Famosos répteis. Lá da confusão dos dinossauros, existe muita controvérsia, né? Se os dinossauros seriam répteis ou seriam aves, tá? Porque os dinossauros hoje são os ancestrais da ave, então existe aí uma briga danada na evolução, mas esses animais são animais dotados de pele seca, são animais pecilotérmicos, ou seja, também regulam a temperatura, né, de acordo com o ambiente, tá? Ela é variável, né? Depende do tempo. Esses animais, eles costumam ficar no sol, assim, jacaré fica no sol com a boca aberta, assim, de manhã, para poder se aquecer e começar o seu metabolismo, tá? Eles são encontrados em todos os ambientes, né? Inclusive, você vê que tem jacaré. Tem crocodilo, né? Crocodilianos, não são jacarés, são crocodilianos. Em ambiente marinho, por exemplo, da Austrália, tem jacaré no mar, tá, gente? Tem jacaré na Austrália que sai do mar, fica até naquela região ali da água salobra, que é um pouco de água doce, um pouco de água salgada, eles conseguem viver ali. São altamente adaptados, né? Estão aqui muito tempo, né? Conseguiram sobreviver lá o impacto do meteoro, 65 milhões de anos atrás, quer dizer, eles viviam com os dinossauros, que a gente não sabe muito bem se são répteis ou são aves, sei lá, tem gente que diz que é ave, né? Eu acho que os dinossauros estão mais para ave do que para réptil, pelo menos aquele T-Rex lá, né? Os velociraptors são mais a ave, eu concordo com essa parte da ave, apesar que eu não sou da área de evolução, nem zoóloga, né? Mas eu acho que eles estão mais voltados para a ave, realmente, tá? Mas a gente ainda não tem isso definido, né? Mas a maioria está acreditando que dinossauro é mentira ave, tá? E os crocodilos já viviam nessa época. Então, de alguma forma, eles sobreviveram ao impacto do... hoje, já se acha que era um cometa, tá? Antigamente falava, um asteroide. Hoje está mais certo que foi um cometa que impactou com a Terra há 65 milhões de anos, tá bom? O famoso impacto aí que destruiu o dinossauro, né? Então, a gente tem aqui vários representantes, né? No caso dos crocodilianos, aqui o jacaré, né? E as tartarugas, que são
também muito ameaçada, tá? Esses animais, principalmente por causa da praia, né? Essas tartarugas vêm sempre para colocar os seus ovos naquelas praias que elas nasceram. E aí, se você tem uma predação naquela praia, né? Se aquele ambiente está propício, o animal acaba não conseguindo se reproduzir, tá? E aí a gente tem uma quantidade bem limitada. E as aves... Então, as aves, elas são animais, né, que têm o corpo coberto de pena, claro. Acredita que se muito dinossauro tinha pena, tá, gente? Inclusive T-Rex. Imagina o T-Rex penado. Mas pode imaginar que o cientista agora acha que o T-Rex tinha pena. Por isso, eles acham que o dinossauro, ele é o ancestral das aves, tá bom? Então, as aves, os dinossauros não teriam desaparecido, e sim teriam se modificado, tornado-se aves, tá bem? Eles têm os ossos ocos, né? Isso é importante característica das aves, né? Eles também têm um desenvolvimento são holotérmicos, aí, diferente dos répteis, mantém uma temperatura corporal em torno de 40 graus. A ave se mantém bem quentinha, né? E tem estruturas muito importantes para o voo, apesar de que todas as aves voam, viu, gente? Tem a galinha, não consegue voar muito bem, né? Tá? Mas são animais de muita importância, né? São animais porque muitos fazem também a polinização, como o beija-flor, tá? O beija-flor faz a polinização, também é muito importante também para a nossa sobrevivência. Qualquer animal é importante, né, gente? Então, também que estão ameaçados, a gente a larinha azul aqui do nosso Pantanal, também é um animal bastante ameaçado, porque o seu ecossistema tem sido degradado para a construção de pasto, tá bom? Nós estamos passando aqui uma rápida, né, sobre os animais, porque é muita coisa para falar e pouco tempo. Então, é mais uma passada rápida, mais uma visão geral, né, dos animais, tá? E aí, depois, a gente faz uma retomada, claro, como sempre, a gente faz uma retomada para poder aprofundar um pouco mais esse material, tá bom? Então, finalmente, nós aqui, né, os mamíferos, que são os homotérmicos, temperatura mantida constante, nossa, 37 graus, né, 37 graus, 36 graus e meio, 37, pelo nosso metabolismo. São animais que também são ameaçados pelo homem, a gente não precisa nem falar, né, gente, como os animais são ameaçados pelo homem. Tem uma importância muito grande na nossa alimentação, né, a gente tem muita pecuária de bovino, de suíno, né, então tem muitos animais também aqui de mamíferos que são usados para a nossa alimentação. A ave também tem, né? A criação de ave também é importante para a alimentação. Hoje a gente já tem também a criação de peixe, né? Então, já tem fazendas dedicadas à criação de peixe para alimentação humana, para não ser assim, para não ter tanto problema, né, de retirar o peixe diretamente dos rios. Tem muito peixe ameaçado, realmente, então essa pesca predatória, né, está sendo desviada para fazendas de criação de peixe. O peixe é uma proteína importante para a alimentação humana, né? Então, estão se desenvolvendo fazendas para isso. Tem muita no Brasil inteiro, só que a gente está intensificando um pouco mais essa atividade, tá? É tão caro, é fácil de se fazer e crescem bem, os peixes crescem bem rápido, né? Dá pouco trabalho, então o pessoal está gostando. Espero que esteja em embarque aí também, porque a proteína de peixe nem sempre é disponível para a gente no litoral, e tem dificuldade, às vezes, de achar essa proteína, né? Mas é importante, tá? E os mamíferos também são aí, principal também, nossa pecuária, né? Pecuária bovina, tá? Lógico, os mamíferos são aqueles que têm glândula mamária, né? São capazes de fornecer o alimento para o seu filhote, isso é muito importante para o mamífero, para o desenvolvimento dos mamíferos, tá? E a gente não vai se aprofundar muito aqui nessa relação de mamífero, porque nossa aula já está bastante longa, tá bom, gente? E tudo isso foi para a gente chegar aqui na atividade do Aprender Sempre, tá bom? Lembrando, né, que nós estamos aqui na aula 1 da sequência de atividades 2, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, a letra A, né? Então, após realizar a leitura, as informações básicas que eu passei para vocês, né? Gerais do reino Animalia,
e do seu conceito básico de taxonomia, porque eu falei para vocês até agora, foi tudo isso para chegar até aqui, né? Você vai, então, com base nessa orientação do professor, construir um mapa conceitual para registrar a compreensão do tema, tá, gente? Ih, fazer um mapa conceitual, tudo muito bem! Como é que eu vou fazer isso, professora? Olha só, gente, tá aqui, tá? Deixei alguma dica aqui, ó, né? Deixei uma dica aqui básica, ó, para vocês poderem entender. Deixa eu tirar um pouco aqui da câmera daqui, né? Tá? A gente tem um pouquinho para lá, né? Para vocês conseguirem entender aqui, tá bom? Aqui tem algumas características, vocês podem usar isso aqui como modelo, né? Tá bom, gente? E certinho aqui, agora eu vou trocando de lugar, tá bom? Então, vocês têm essa parte aqui, né, para fazer, só voltando aqui, ó. Então, a gente tem esse mapa conceitual para fazer, tá bom? E essa classificação taxonômica da ararinha azul, tá bom? Então, onde eu vou achar isso, professora? Classificação taxonômica de quem? Da ararinha azul? Mas o que é isso, professora? Eu não entendi. Gente, é só pesquisar na internet, tá? Já esse material. Mas eu coloquei aqui, ó, uma colinha. Tá aqui a classificação para vocês poderem ler, né? E entenderem direitinho, tá bom? Beleza, pessoal? E aí, para fazer isso daqui, tá bom? Eu vou pegar esse material, vou colocar, acho que eu vou colocar lá no Classroom, tá bom? E deixo para vocês fazerem lá a atividade de vocês, tá bom? Então, vou colocar no Classroom, né? Essa atividade aqui, tá, gente? Só essa atividade aqui, ó. Não fiquem bravos. Eu só vou colocar isso aqui lá, tá bom? É só isso aqui. Tá bem, gente? É fazer o mapa conceitual e colocar o material aqui, tá legal? Vou deixar direitinho lá para vocês fazerem, um exemplo bonitinho lá. Ah, eu vou ter que fazer ali, é só fazer no caderno e mandar foto lá pelo Classroom, tá bom? Aí fica fácil para vocês, né? Fica bonitinho, fica fácil, tá bom? Então, é isso aqui. Tá tudo certinho aqui, bonitinho para vocês, tá? E lembrando aqui que a gente tem sempre o nosso material do Aprender Sempre, tá bom, gente? E, como sempre a gente fala aqui, né? Não se esqueça da nossa hashtag, tudo verdinho no CMSP, tá bom? E a gente fica por aqui na nossa aula, tá legal? Deixa eu só aumentar aqui, né? Para a gente poder se falar. Então, gente, a aula de hoje fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Sei que é muito conteúdo, mas revejam essa aula, leiam com cuidado, que vocês vão conseguir, tá bom? Todo mundo é capaz. Beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!